E aí galera, como vocês estão? Espero que estejam bem. Quero falar um pouco hoje sobre promessa e realidade. Promessa e realidade. Porque muitas vezes a nossa realidade não condiz com a promessa de Deus, né? Muitas vezes a gente olha para o nosso dia a dia, a gente olha para a nossa realidade, para a nossa vida e lembra daquilo que Deus prometeu e vê que a nossa vida não está sendo aquilo que Deus prometeu, né? O que nós estamos vivendo hoje não é aquilo que Deus um dia disse que a gente viveria, né? Por que isso acontece, né? O Senhor tem falado isso comigo e eu quero mostrar para você, né, uma das causas da qual por que isso acontece. E eu quero deixar um texto para você meditar, tá? No livro de Neemias, capítulo 9, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Esse texto ele vai dizer um pouco sobre a reconstrução do templo, né, e a reconstrução também. O livro de Neemias conta um pouco sobre a reconstrução da cidade, dos muros de Jerusalém, né, e é um tempo na história onde acabou o exílio, né, do povo de Israel, sobre o jugo da Babilônia. Eles saem de lá, Deus levanta o rei Ciro, né, tá descrito no livro de Esdras, capítulo 1, você vai ver. Deus levanta Ciro dá a oportunidade para o povo voltar à sua terra, reconstruir tudo que havia perdido, levantar de volta os muros, o templo. E aqui, quando a Bíblia diz assim que eles pegam a lei, né, e começam a ler a lei, nós dá para perceber que o pessoal que estava lendo a lei, os israelitas que estavam lendo a lei, eles começam a olhar para a lei, olhar para aquilo que Deus estabeleceu. E se você for ler aqui o capítulo 9 todo, você vai ver que eles começam a entender que a realidade deles, né, o que eles estavam vivendo não condizia com aquilo que Deus havia prometido e nem com aquilo que Deus havia estabelecido. Eles começam a ver que Deus havia estabelecido coisas para eles cumprirem e eles não cumpriram. Os pais, os seus antepassados não cumpriram, né? E eles começam agora a se arrepender. Eles começam a chorar, eles começam a entrar em um lugar de arrependimento, de adoração. Foi mais ou menos aqui um culto de 6 horas de arrependimento, de adoração, confissão de pecado e analisar a lei do Senhor. E você vai ver que depois, durante todo o capítulo 9, a Bíblia nos diz assim que eles falam ao Senhor: o Senhor foi misericordioso, o Senhor fez uma promessa a Abraão, o Senhor disse que nos daria essa terra, mas os nossos pais se rebelaram. E você vai ver que eles começam a entender, olha que interessante, eles começam a entender que tudo aquilo que eles viveram, tudo aquilo que eles fizeram, né, os seus pais, os seus antepassados fizeram, não condizia com aquilo que Deus estabeleceu, ou seja, eles não cumpriram a lei. E agora, a realidade deles é totalmente diferente daquela que Deus havia, prometido para eles. Deus havia prometido a terra, a posse da terra, Canaã. Deus havia prometido os frutos da terra. Tudo era deles. Mas agora você vai ver no versículo, no finalzinho desse capítulo, no versículo 32, diz assim: agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guarda a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio, a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias do rei da Síria até o dia de hoje. Porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste e nós perversamente. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais, olha isso aqui, não guardaram a tua lei, nem deram ouvido aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles, pois eles no seu reino, na muita abundância de bens que lhe deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas más obras. Olha o versículo 36. Eis que hoje somos servos, e até, eis que hoje somos servos, e até na terra que destes a nossos pais,
para comerem o seu fruto e o seu bem. Eis que somos servos nela. Então, olha que interessante. Eles começam a entender que a terra que era deles por direito, Deus havia prometido, Deus havia dado aos pais, aos seus antepassados, agora não estava mais sobre a possessão deles. Eles estavam trabalhando como servo na terra que era deles. Por que isso acontecia? Por que a realidade deles estava diferente, não condizia, entrava em contraste com aquilo que Deus havia prometido? Deixa eu te dizer, eu quero que você guarde isso no seu coração. Muitas vezes nós queremos o que Deus prometeu, nós queremos como direito aquilo que Deus prometeu para nós, mas muitas vezes nós não temos o cuidado de cumprir o que Ele estabeleceu. O povo de Israel não tinha o que Deus prometeu, não porque Deus era mau, mas porque eles não tiveram cuidado de cumprir o que Deus estabeleceu. Então guarde isso no seu coração. Para você ter aquilo que Deus prometeu para você, você precisa cumprir aquilo que Ele estabeleceu, porque senão a sua realidade sempre vai estar em contraste com a promessa de Deus. Então você quer que a sua vida comece agora a entrar naquele lugar que Deus falou para você? Cumpra o que Ele estabeleceu. Que a sua vida esteja totalmente alinhada com a palavra de Deus. Que tudo em você, manifeste a palavra, manifeste aquilo que Deus estabeleceu. E eu tenho certeza que você vai começar a viver aquilo que Deus prometeu. Então guarde isso no seu coração. Quer viver o que Deus prometeu? Cumpra o que Ele estabeleceu. Que o Senhor te abençoe e que essa palavra fale com você em nome de Jesus.